Hoje é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta noite, quem é? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui ao texto. O texto base para esta palavra esta noite, para a qual nós iremos tratar por alguns minutos, eu vou dar um tema a ela, e o tema é conservando a fé em um tempo marcado pela apostasia. Vou repetir: conservando a fé em um tempo marcado pela apostasia. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor. A palavra conservar, ela significa resguardar de dano, significa manter, significa preservar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra é conservando a fé, ou guardando a fé, mantendo a fé, preservando a fé, guardando, resguardando-a de qualquer dano, né? E nesta noite, o objetivo desta mensagem, o objetivo desta palavra é recebermos instruções dentro da palavra, para que nós possamos preservar a nossa fé, ou manter a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos primeiro meditar em um versículo, a qual se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Todas as vezes que eu leio este versículo, ou que eu escuto alguém falar deste versículo, né, eu vejo como é difícil nós perseverarmos na nossa jornada de fé. Eu vejo como é difícil e vai ser difícil eu chegar até o final da minha jornada. Por quê? Porque nesse texto nós vamos encontrar Jesus, né, fazendo uma pergunta que vai nos fazer pensar e que vai nos fazer refletir. E a pergunta que ele faz é: quando o Filho do Homem voltar, vier, porventura achará fé na terra? Olha só, irmãos, esse texto, nós vamos encontrar Jesus perguntando para que nós: será que quando ele voltar ainda vai ter alguém que vai acreditar nele? Será que quando ele voltar, será que ainda vai ter alguém que vai estar esperando por ele? Né? Não é que não vai ter, que com certeza vai ter, porque ainda tem os redimidos, ainda tem os remanescentes.
mas é uma pergunta que ele faz para que eu e você possamos pensar a respeito da nossa jornada de fé, da nossa caminhada. E toda vez que eu faço essa pergunta para mim mesmo, toda vez que eu leio esse versículo, me dá aquele certo temor, né? De eu me preocupar cada vez mais para que eu possa perseverar na fé. E Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo vai dar um conselho a Timóteo, né? Ele vai aconselhar Timóteo que ele possa militar por elas a boa milícia. Aí ele vai dizer no versículo 19: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual, ou quem não valorizou, quem não cuidou, quem não perseverou, acabou naufragando na fé. Então é essa palavra de Deus ao teu coração. Eu e você nesta noite vamos receber de Deus instruções para que nós possamos perseverar na fé. Vamos receber de Deus instruções para que nós possamos chegar até o fim. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele vai nos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só, ele combateu o bom combate, ele concluiu, acabou, encerrou a sua carreira aqui nesta terra, mas o principal, ele conseguiu terminar com a sua fé viva em Cristo Jesus. Às vezes, quantos já foram usados pelo Senhor? Homens, mulheres, jovens, já combateram o combate, já lutaram por esta causa chamada Evangelho. Infelizmente, não conseguiram guardar a fé, ou seja, não conseguiram permanecer em Cristo. Então essa é a preocupação, essa é a nossa preocupação como líder. Essa também é a preocupação de Deus como nosso Deus, como nosso Pai, porque Ele quer que todos se salvem, Ele quer que eu e você cheguemos até o final, porque a nossa jornada de fé, ela tem uma largada, ela tem um percurso e ela tem uma chegada, e nós precisamos chegar, nós precisamos cruzar a linha de chegada, nós precisamos chegar na carreira cristã. Não vai ter pódio, primeiro, segundo, terceiro, não. A carreira cristã, o que importa é eu e você conseguirmos chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele vai concluir a sua carreira, mas ele vai guardar a fé. Aí a pergunta é, para que nós possamos refletir junto, como o apóstolo Paulo conseguiu guardar a sua fé, ir até o final, sem desistir, sem voltar atrás, mas como ele foi capaz e como ele conseguiu, o que ele fez para que ele chegasse até o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos aprender com ele. Por quê? Porque nós devemos aprender, né, ou receber conselhos de quem conseguiu, porque ele vai ter experiências para nos contar, ele vai ter lições para nos ensinar, e ele vai nos dar estratégias, a qual ele usou, como ele conseguiu. Então ninguém melhor do que ele para nos dar algumas lições, para que nós possamos conservar a nossa fé, manter a nossa fé, perseverar na nossa fé, preservar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
eu gostaria de convidar você para outro texto bíblico, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Olha o texto: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Olha o versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só esse texto. Nesse texto de Paulo aos Filipenses, precisamente no capítulo 3 e nos versículos 12, 13 e 14, nós vamos ver os conselhos de Paulo, né? Os conselhos de quem conseguiu guardar a fé. Olha só o que é que ele vai esclarecer para mim e para você. Ele vai logo deixar bem claro para os irmãos, para os cristãos que estavam em Filipos, a igreja que estava localizada em Filipos: olha, eu quero dizer para vocês que eu não alcancei ainda, e eu quero dizer para vocês que eu não sou perfeito ainda, mas uma coisa eu faço. O que é que você faz, Paulo? Eu prossigo, eu vou avante. Eu não consegui ainda, mas eu pretendo conseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor. Lógico que hoje, se ele fosse falar, ele já ia dizer que tinha conseguido, mas nesta época em que ele escreveu a carta aos Filipenses, ele ainda não tinha alcançado, ele ainda não tinha chegado, ele ainda não tinha terminado, mas ele tinha um alvo, ele tinha uma certeza, e ele sabia o que ele precisava fazer. E a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para que nós possamos guardar a nossa fé, preservar a nossa fé, para que nós possamos chegar lá do outro lado, na linha de chegada da nossa jornada de fé, é ir avante, prosseguir. Prossiga, meu querido, não pare, vá avante, continue caminhando com Cristo Jesus. Olha o que é que ele diz: eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei, eu não sou perfeito, mas eu prossigo, eu vou avante. A palavra prosseguir, ela significa continuar, ela significa seguir, ir por diante, seguir avante. Louvado seja Deus. Eu e você, meu querido, se nós quisermos chegar lá do outro lado, bendito é o nome do Senhor, se eu e você quisermos guardar a nossa fé, para que quando nós chegarmos do outro lado, nós concluirmos a nossa carreira e poder ter o privilégio de se expressar como se expressou o apóstolo Paulo: guardei a fé, ou seja, eu concluí, mas eu terminei crente, eu terminei salvo em Cristo Jesus, eu não me desviei, eu não parei. Ou seja, se você quiser, você precisa continuar. Se eu quero chegar em algum lugar, se eu quero chegar em um determinado local, a única coisa que eu preciso fazer é continuar caminhando. Bendito é o nome do Senhor. Então, o primeiro segredo aqui para mim e para você, continuarmos na nossa jornada de fé e conservarmos ela, é eu e você prosseguir avante, não paremos. Ah, irmão, mas talvez você possa estar querendo dizer para mim: mas você não sabe
sabe a minha situação, o meu problema, você não sabe o quantos levantes eu tenho enfrentado, não importa. A ordem de Deus para a tua vida esta noite é: prossiga, vá em frente, vá avante, continue, não pare, porque você vai chegar no outro lado. Aleluia. E para que Paulo pudesse prosseguir, que não é fácil, irmão, não é fácil prosseguir, não é fácil ir adiante, não é fácil nós continuar caminhando. Muitas coisas se levantam, muitas pessoas se levantam, Satanás se levanta, mas eu quero dizer para você uma coisa: prossiga, continue, vá avante, vá adiante, erga a sua cabeça, não importa o que passou, não importa o que fez, não importa o que estão dizendo, mas a ordem de Deus para a tua vida nesta noite é: prossiga, vá avante, vá adiante, caminhe, continue caminhando, não desista. Aleluia. Mas Paulo ainda vai nos dar alguns segredos aqui dentro desse texto, como ele conseguiu prosseguir. Irmão, não foi fácil para Paulo. Ele fala aqui que prosseguia, que ia à frente, mas a gente sabe da sua história, nas suas cartas, na sua biografia, que não foi fácil para ele. Mas ele vai nos dar aqui alguns segredos. Irmãos, nós estamos extraindo os segredos de quem conseguiu. Nós estamos aprendendo lições de quem conseguiu. Então preste atenção esta noite, anote se preciso for. Eu estou com muita calma. Eu quero que você entenda esta palavra, eu quero que você absorva esta palavra, eu quero que esta palavra ela seja enxertada no teu coração, porque o desejo da minha alma é que você continue a sua caminhada. O desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida é que eu e você possamos continuar a nossa jornada, que nós não possamos retroceder, nem parar, nem estacionar, não, que nós possamos prosseguir. Então nós vamos ver aqui dois conselhos do apóstolo Paulo, para que como ele conseguiu prosseguir. Primeira coisa que ele vai fazer, diz o texto: não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Versículo 13: quanto a mim, não julgo que haja já alcançado, mas uma coisa faço, é que, primeiro, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aleluia. Olha o que é que Paulo fazia. Com certeza, na sua caminhada, na sua jornada, em seu trajeto, em seu ministério, com certeza se levantaram pessoas enviadas do diabo para tentar colocar o passado do apóstolo no seu presente. Com certeza alguém apontou ele, com certeza alguém trouxe alguma coisa do seu passado e lançou em rosto. Bendito é o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer na palavra, para mim, para você, louvado seja Deus, eu vou avante, eu vou para frente, eu vou me esquecendo do que passou, o que ficou para trás, ficou para trás. O meu passado Deus já me perdoou, já apagou, já lançou do mar do esquecimento. Bendito é o nome do Senhor. O meu passado não pode me paralisar, o teu passado não pode te paralisar. Vá avante, meu querido, vá avante, minha querida. Talvez o meu passado e o teu passado nós erramos, talvez o meu passado e o teu passado nos decepcionamos, nos frustramos. Bendito é o nome do Senhor, mas recebemos de Deus uma palavra, louvado seja Deus. Esqueça as coisas que atrás ficou, avante, vá para frente, caminhe para frente. Deus tem coisa nova para a tua vida na frente.
E a segunda coisa é, versículo 13: e avançando para as que estão diante de mim. Aleluia. Avançando para as que estão diante de mim. Então, o que fazia Paulo prosseguir, o que fazia Paulo continuar, era esses dois segredos. Ele esqueceu o que para trás ficou e avançava para o que estava na sua frente. E todas as vezes eu fico imaginando ele lutando contra ele mesmo e contra o diabo, quando o diabo queria o acusar, o apontar, bendito é o nome do Senhor. Aí ele registra Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Com certeza o apóstolo Paulo, ele respondia quem lhe afrontava, quem lhe apontava, e também Satanás. Dentro da palavra, ele dizia: agora, eu não vivo de passado, eu quero saber do meu presente agora não há condenação, hoje eu sou perdoado, e o meu passado eu não quero me lembrar, eu vou para frente, eu vou prosseguir, porque eu tenho um alvo, porque eu tenho um objetivo, porque eu sei onde eu quero chegar. Não deixe que o teu passado te condene. Não deixe ser servo das culpas do passado. Deus já te perdoou. Eu estou falando com pessoas esta noite, eu estou falando com pessoas esta noite que está me acompanhando agora, que está sendo servo do seu passado, e o seu passado está impedindo de você avançar, de você prosseguir. Você vive com o seu passado no seu presente. Não faça isso. Deus já liberou perdão para a tua vida em Cristo Jesus, que você possa tomar posse, receber o perdão de Deus na tua vida, e que você não possa mais ser servo do seu passado. Esqueça as coisas que para trás ficou, vá avante, prossiga. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto de Filipenses, versículo 14, ele vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nada conseguiu parar o apóstolo Paulo, nada vai conseguir te parar. Bendito é o nome do Senhor. Satanás com seus demônios, e quem quiser se levantar contra a tua vida, não vai te parar. Por quê? Porque você está baseado dentro da palavra de Deus, e você vai prosseguir, você vai avançar, você vai avante, você não vai estacionar, você não vai parar. Eu quero repreender toda palavra de maldição contra a tua vida. Eu quero repreender agora toda palavra contrária à tua vida, sobre o teu familiar, sobre o teu parente. E o teu parente vai prosseguir, o teu filho vai continuar, a tua filha vai continuar, o teu marido vai continuar, a tua esposa vai continuar, você vai continuar. Prossiga, vá em frente, vá avante, não desista. Aleluia. Esse texto aqui de Filipenses, que nós estamos meditando, ele está nos ensinando, está nos dando instrução, como nós vamos conseguir continuar na fé. E a mensagem é: conservando a fé em tempo marcado pela apostasia. Quem está do teu lado pode se desviar, pode naufragar na fé, mas você não vai.
Talvez quem começou do teu lado com você, talvez não está mais, mas você vai continuar e ele vai voltar. Em um tempo marcado pela apostasia, onde muitas pessoas estão se afastando, onde muitas pessoas estão se esfriando, eu e você estamos aprendendo a conservar a nossa fé. Eu e você estamos recebendo instrução de Deus esta noite, para que nós possamos permanecer na fé, permanecer crente em Cristo Jesus. Não importa o que nós passamos, não importa a circunstância, eu e você vamos permanecer crente na pessoa bendita de Jesus. Vamos passar essa quarentena, vamos ultrapassar esses dias difíceis e vamos chegar do outro lado, crentes, aprovados por Deus, para a glória de Deus. Satanás pensou que depois dessa, muitas pessoas iam se desviar, muitas pessoas iam se esfriar, mas esta noite é noite de livramento para a tua vida. Tu serás renovado espiritual esta noite, tu serás revigorado espiritual essa noite. Olha Deus te renovando agora, olha você orando em línguas estranhas agora, olha a lágrima caindo no teu rosto agora. É a presença de Deus, é o renovo de Deus, é o toque de Deus. Você vai ser renovado, você vai ser curado, Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar, você vai perseverar, você vai conseguir chegar do outro lado. Aleluia. Abaixo. Esse texto aqui de Filipenses, Paulo ele vai usar uma analogia, uma comparação do atletismo. Ele vai fazer com que eu e você, nesse texto, sintamos a intensidade dos corredores que estão correndo em direção ao alvo. Eu imagino aqui Paulo lutando, Paulo se esforçando, porque a nossa carreira cristã vai exigir de nós esse esforço. Para que eu e você possamos prosseguir, meu querido, é necessário eu e você querermos prosseguir, é necessário eu e você querermos avançar. Que a partir de hoje você tome as decisões que você precisa tomar para que você possa prosseguir. Que amanhã, se Jesus não voltar e Deus nos permitir viver este dia maravilhoso, eu e você possamos fazer o que era para eu e você ter feito há tempo, para que nós possamos conseguir prosseguir. Então, nesse texto aqui, Paulo vai usar essa analogia extraída do atletismo. Esse texto aqui, ele vai nos fazer sentir aqueles corredores correndo em direção ao alvo. Bendito é o nome do Senhor. Esse texto aqui nós vamos ver alguém prosseguindo, avançando. Nesse texto aqui nós estamos sendo tocados por Deus, nós estamos sendo levantados por Deus, sustentados por Deus. O Senhor está falando por meio da sua palavra esta noite, que me assorrei, que me derebe achonerebe afaiaxandarábia. Pelo poder desta palavra, pelo poder do Espírito, eu vejo você correndo a sua carreira, eu vejo você prosseguindo, eu vejo você avançando. Você não vai desistir. E me assonei que me derebe. Eu sei, o Espírito fala ao meu coração que tem pessoas que me escutam, que já estão aos plantos de choro, porque já estava pensando em desistir, estava pensando em largar tudo, porque estava difícil, mas o Senhor me trouxe aqui
esta noite me fez gravar esta live, me fez pregar esta mensagem para ser usado por Deus para a tua vida, e você vai ser renovado agora. Receba o renovo de Deus. Olha Deus te tocando agora, olha Deus pegando na tua mão, filha, olha Deus pegando na tua mão, filho, olha Deus te sustentando agora. Seja envolvido com a glória de Deus, recebe o poder de Deus, recebe o toque de Deus, recebe a força que vem de Deus. Seja sustentado por Deus, revigorado por Deus. Olha Deus renovando o teu espírito, olha Deus te sustentando. Recebe de Deus. Aleluia. Nós vamos conseguir chegar lá. Nós vamos chegar do outro lado. Nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. Nós vamos prosseguir. Nós vamos avançar. Várias coisas já tentou me convencer que é melhor eu parar. Várias circunstâncias já tentou trazer uma mentira para mim, que a melhor coisa que eu faço é largar tudo. Mas o Senhor, Ele fala comigo também essa noite: prossiga, vá em frente, vá avante. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmão, nesse texto, ele não vai especificar, como a gente vinha falando, ele vai trazer uma analogia extraída do atletismo, aonde nesse texto nós podemos sentir a intensidade com a qual os corredores estavam correndo em direção ao alvo. Nesse texto nós vamos poder sentir a intensidade dos corredores correndo em direção ao alvo. Alvo aqui, a palavra alvo, que a Bíblia vai dizer, versículo 14, prossigo para o alvo, ela significa escopos no grego, que significa marcador de alvo. E o que era isso? Era um poste, era um poste no final da pista, no qual os corredores se dirigiam em direção. Louvado seja Deus. Então, o que era o alvo? O alvo era o marcador de alvo, era um poste no final da pista, no qual o corredor fixava os seus olhos. Os corredores do atletismo, a qual o apóstolo Paulo vai extrair uma lição para as nossas vidas. A Bíblia, a história vai dizer que esses corredores, eles tinham um alvo, e esse alvo era um poste, era um marcador de alvo que ficava no final da pista. E o que fazia com que os corredores não se perdessem era eles estarem correndo com os seus olhos fixados naquele alvo. Não sei se você já está me entendendo. Eu não sei se você já começou a entender o que Deus quer falar com você essa noite. Bendito é o nome do Senhor. Há pessoas que estavam sendo distraídas, há pessoas que estavam quase escorregando, há pessoas que quase estavam saindo, esfriando na fé. Por quê? Porque tinha tirado o seu olhar do alvo. Por quê, irmãos? Porque já tinha tirado o seu olhar de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Há pessoas aqui esta noite que Deus está dando livramento, e Deus está usando a sua palavra e o seu servo esta noite, e dizer para você: não tire o seu olhar do alvo, não tire o seu olhar do alvo. Se você quiser chegar do outro lado, é necessário você continuar com os seus olhos fixos no alvo. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses,
Ele não vai deixar bem claro, aleluia, o que era esse alvo, o que poderia ser esse alvo. Ele vai só dizer que prosseguia para o alvo, mas o autor aos Hebreus, ele foi bem preciso, aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1, Paulo, ele não vai definir o que serve como marcador de alvo. Ele não vai definir, ele só vai dizer prossigo para o alvo. Ele sabia qual era o alvo, que era Cristo, mas no texto de Filipenses ele não vai definir para mim e para você o que era o marcador de alvo. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, nós vamos encontrar o que era esse marcador de alvo que o apóstolo Paulo prosseguia avante em direção a ele. Olha só a escrita de Hebreus 12, 1: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Como nós podemos ver aqui, irmãos, que o autor aos Hebreus, ele também vai usar uma linguagem figurada, e a linguagem figurada que o autor aos Hebreus ele vai usar é também de uma competição atlética em um grande anfiteatro. Como é isso? Ele vai falar das testemunhas. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu vou procurar explicar para você esta noite essa linguagem figurada que o autor dos Hebreus quis passar para mim e para você. É como se nós estivéssemos dentro de um estádio, em um grande anfiteatro, e estivéssemos ali para correr. Nós éramos os competidores, e aquele local estava repleto de pessoas nos assistindo, nos contemplando, e as pessoas que estavam ao nosso redor, nos assistindo nas arquibancadas daquele estádio, são os heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. Então, quando o escritor dos Hebreus ele vai usar que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo que são os heróis da fé, e eles não são os nossos espectadores, não, eles são os nossos exemplos. Eles vão nos dar força, ele vai usar o seu exemplo de vida aqui nesta terra para nos incentivar que nós viéssemos a correr a carreira que nos está proposta. Bendito é o nome do Senhor. E também, como eu falei antes, nós temos um alvo, nós estamos nessa carreira, nós estamos nesta corrida, nós estamos nesta maratona, e nós temos um alvo. E o escritor aos Hebreus ele vai dizer: olha, vocês estão rodeados de pessoas que vão ser exemplo para vocês, vocês têm testemunhas que vocês possam se sentir, que vocês possam se sentir inspirados por eles conseguiram, e você também vai conseguir. Essas testemunhas, ela está trazendo inspiração para muita gente. Então que nós possamos começar a olhar, lembrar de Paulo, de Pedro, de João, de Barnabé, que nós possamos começar a lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Raabe, de Ruth, de Boaz, de Davi, de Salomão. Pedido ao nome do Senhor, homens
e mulheres, os nossos pais na fé, os pais da igreja, bendito é o nome do Senhor, Martinho Lutero, João, muita gente, eles são essas testemunhas que as suas vidas, elas vão nos incentivar a nós continuar na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas o autor dos Hebreus, ele vai dar um conselho para que a pessoa possa continuar na jornada, não desistindo e não ficando para trás. Qual é? Corra a sua carreira que lhe foi proposta, olhando para Jesus, fixando os seus olhos em Jesus, que eu e você não possamos tirar os nossos olhos do nosso alvo. Se você quiser continuar prosseguindo, você precisa continuar com os seus olhos fitos em Jesus. Você parou de olhar para Jesus? Você parou de olhar para o seu mestre? Versículo 3 de Hebreus 12 vai nos dizer: considerai. Considerar aqui significa refletir profundamente, pensar. Pense em Jesus, o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim. Reflita profundamente o que Ele passou. Considere. E quando você estiver pensando profundamente no que Ele fez por você, a Bíblia vai dizer em Hebreus 12:3, a Bíblia vai dizer que nós não vamos ser enfraquecidos e nem desanimados em nossos ânimos. Ou seja, quando nós começarmos a querermos desanimar, comece a lembrar do que Jesus fez por você. Quando você começar a se sentir fraco, comece a refletir profundamente no que Jesus suportou por você, e automaticamente você será fortalecido. Aleluia. Esta é a palavra de Deus ao nosso coração esta noite. Conservando a fé em um tempo marcado pela apostasia, prossiga, fite seus olhos no alvo que é Jesus, não desista, pense em Cristo. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos conseguir. Eu quero orar por você, e eu quero orar com você essa noite, para nós encerrar esse momento. Nós temos 27 pessoas nos acompanhando, e eu sei que você está sendo atraído por esta palavra. Eu sei que você guardou esta palavra, eu sei que você recebeu esta palavra, eu sei que você quer chegar do outro lado, eu sei que você não quer parar no meio desta quarentena. Eu sei que você não quer naufragar no meio desta pandemia. Eu sei que quando os templos reabrirem as suas portas, eu sei que você quer chegar aqui, eu sei que você quer chegar na sua igreja, porque você não vê a hora disso acontecer, mas você está recebendo instrução de Deus esta noite. Bendito é o nome do Senhor, para que você possa continuar servindo a Ele, para que você possa continuar guardando a sua fé. Aleluia. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração essa noite. Feche seus olhos e peça que Ele possa lhe visitar. Peça que Ele possa te tocar. Peça que Ele possa fazer o que você precisa. Oh, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus